Aquele homem, ele achava que era o mais inteligente da sala. Pensou que uma semana na Serra da Estrela com a amante seria o presente de Natal perfeito para si mesmo, disfarçado de uma emergência de negócios. Julian Costa voltou para casa esperando uma esposa ingênua e um jantar quentinho. Em vez disso, encontrou uma casa a ecoar, um cofre vazio e um único documento legal na bancada da cozinha que lhe gelaria o sangue nas veias. Não era um papel de divórcio, era uma ordem judicial. Enquanto ele dormia na cama de outra mulher, a sua esposa não só o tinha deixado. Ela tinha legalmente apagado o seu legado, começando pelo apelido do filho. Esta é a história de uma traição que saiu pela culatra da forma mais brutal possível. A Mercedes S-Class preta Obsidian rangia suavemente sobre o cascalho gelado da entrada. O único som no ar nítido pós-Natal. Julian exalou uma longa nuvem de vapor ao sair, ajustando o colarinho do seu casaco de cachemira. Sentia-se bem. Melhor do que bem, na verdade. Sentia-se invencível. A mentira tinha sido perfeita. Negociações de fusão de emergência em Faro. Era o tipo de desculpa que soava tão aborrecida e importante que a sua esposa, Ana, nunca questionava. Enquanto Ana tinha passado o Natal sozinha com o filho Pedro, de 2 anos, Julian tinha estado num chalé privado na Serra da Estrela com Sofia, uma coordenadora de marketing de 24 anos, que o olhava como se ele fosse a coisa mais brilhante no céu. Ele esticou-se para o banco de trás para pegar na sua pasta, que tinha meticulosamente recheado com uísque japonês, sem impostos e recibos falsos que comprara online, caso Ana lhe pedisse para ver as despesas. Orgulhava-se dos detalhes. Era por isso que ele era o CEO da Costa Logística e era por isso que acreditava que podia gerir 2 vidas sem que elas alguma vez colidissem. Subiu os degraus de pedra da extensa propriedade colonial em Cascais. Esperava a rotina habitual, a pesada porta de carvalho a abrir antes mesmo de ele virar a chave. Ana a parecer cansada, mas aliviada. Pedro a cambalear na sua direção, gritando: "Pai!" Mas a porta permaneceu fechada. Julian destrancou-a, empurrando-a. "Ana, cheguei a casa", chamou, injectando um tom de viajante cansado na sua voz. "O voo foi um pesadelo. Não vais acreditar na turbulência sobre o Atlântico." Silêncio. Não o silêncio pacífico de uma casa a dormir, mas o silêncio pesado e estéril de um museu fora de horas. O aquecimento estava desligado. O ar lá dentro era gélido. Ana. Ele entrou no hall de entrada. A árvore de Natal de 3 metros ainda estava no canto da sala. Mas algo estava errado. Estava escuro. Ele carregou no interruptor. Nada. Aproximou-se e percebeu por quê. As luzes tinham sido retiradas. Os enfeites, os antigos vidros abençoados através de 5 gerações de Costas, aqueles que a sua mãe tinha feito Ana jurar proteger com a vida, tinham desaparecido. A árvore estava nua. Um esqueleto de agulhas de pinheiro a cair no chão de madeira. Um nó de desconforto apertou-se no estômago de Julian. Largou a pasta e correu as escadas acima, os seus passos a ecoar. Pedro. Ele irrompeu no quarto de criança. O berço estava lá, mas o colchão estava descoberto. O móble de planetas giratórios que ele comprara para o primeiro aniversário de Pedro tinha desaparecido. A mesa de fraldas estava limpa. Sem fraldas, sem toalhitas, sem cheiro a talco, apenas o fraco cheiro químico de desinfectante de limão. O pânico frio e aguçado finalmente perfurou a sua arrogância. Correu pelo corredor até o quarto principal. Abriu a porta de repente. A cama estava feita com precisão militar, mas não com os lençóis de algodão egípcio habituais. Eram lençóis brancos simples, do tipo usado para cobrir móveis em casas vazias. Foi até o closet. O seu lado estava intocado. Os seus fatos Armani,
as suas fileiras de sapatos de couro italianos. Tudo estava exatamente onde o deixara. Voltou-se para o lado de Ana, vazio. Não apenas vazio de roupas, mas despido de existência. Os cabides de veludo tinham desaparecido. O cofre de joias, especificamente instalado para a sua coleção, aberto e oco. Até o tapete parecia ter sido aspirado para remover os seus passos. Julian encostou-se ao batente da porta, a sua respiração vindo em pequenos e rápidos arfões. Ela tinha ido embora. Mas como? Quando? Ele tinha lhe mandado uma mensagem há 3 horas do serviço de limusina. Aterrei em segurança. Mal posso esperar para te ver e ao Pedro, escreveu ele. A resposta dela tinha sido: boa viagem. Estamos à espera. Estamos à espera, sussurrou para o quarto vazio. Correu de volta para baixo, a sua mente a divagar por cenários. Sequestro? Não. Sequestradores não arrumam roupas e aspiram o chão. Um colapso nervoso? Teria ela ido para a casa da mãe? Entrou no seu escritório em casa, precisando de uma bebida antes de ligar para os pais dela. Esticou a mão para a garrafa de uísque de cristal na sua secretária de mogno. Foi então que o viu. No centro da secretária, perfeitamente centrado na almofada de couro, estava um único envelope grosso. Não estava selado. Por cima, o seu presente para ela. A pulseira de tênis de diamantes que ele comprara há 2 meses e escondera no cofre da parede, atrás do quadro no corredor. Ele paralisou. O cofre da parede. Correu para o corredor e arrancou o quadro da caça à raposa inglesa da parede. A porta do cofre estava escancarada. Ele olhou para a caixa de metal escura. Estava vazia. A reserva de dinheiro, 50.000 euros que ele guardava para emergências, tinha desaparecido. As obrigações ao portador, desaparecidas. Os passaportes, o dele e o dela, desaparecidos. Mas o pior de tudo, o disco rígido. O disco externo onde ele guardava a contabilidade. A verdadeira contabilidade. Aquela que documentava as contas offshore nas Ilhas Caimão, sobre as quais as finanças e Ana nunca deveriam saber. Julian sentiu os joelhos cederem. Escorregou pela parede, sentando-se no chão entre a ruína da sua vida secreta. Olhou de volta para o escritório, para o envelope à espera na secretária. Arrastou-se de volta para a secretária e pegou no envelope com mãos trêmulas. Era pesado. Papel de carta de alta qualidade. Puxou os documentos. Não havia uma carta manuscrita, nem uma nota manchada de lágrimas a perguntar por quê, ou a gritar como pudeste. Ana não era uma mulher que desperdiçava tinta em emoções. A primeira página era uma fotocópia de um registro de mensagens de texto. 24 de dezembro, 23h42 de Julian para Sofia. Ela está a dormir. Deus, sinto falta da tua pele. Faltam 2 dias para a serra. Meu amor, aguenta só mais um pouco. Julian parou de respirar. Ele lembrava-se de ter enviado aquela mensagem. Tinha estado na casa de banho, com a água a correr para abafar o som da digitação. Ana tinha estado na cama, aparentemente a dormir. Ela não tinha estado a dormir. Virou a página. Uma foto, granulada, mas suficientemente clara. Ele e Sofia no terminal do aeroporto, a sua mão repousando possessivamente na parte inferior das costas dela. Virou a página novamente e foi aí que o mundo parou de girar. Era uma ordem judicial carimbada por um juiz da divisão de família do Tribunal Judicial de Cascais, datada de 26 de dezembro, o dia seguinte à sua partida. Notificação de petição concedida para alteração de nome. No processo do menor, Pedro Tiago Costa, requerente Ana Maria Ramos, mãe, tutora exclusiva. Fica por este meio ordenado que o nome do menor seja alterado de Pedro Tiago Costa para Pedro Ramos. Julian olhou para o nome. Pedro Ramos. Ela não o tinha apenas levado. Ela não tinha apenas descoberto o caso. Ela tinha o apagado.
Ela tinha removido o nome Costa, o nome que abria portas, o nome associado aos fundos fiduciários, o nome que o pai de Julian lhe tinha feito prometer continuar com o seu único filho. E depois, no fundo da pilha, uma nota autocolante, a letra dela afiada e angular. Quiseste uma vida sem consequências, Julian. Agora tens uma vida sem nós. PS. Eu não me daria ao trabalho de verificar as contas nas Caimão. Julian não gritou, não atirou o candeeiro pela sala. Entrou num modo de sobrevivência fria e mecânica. Ele era um solucionador de problemas. Lidava com logística. Se um navio afundasse, encontrava outra rota. Se um negócio corria mal, encontrava uma lacuna. Agarrou no telefone e discou para Arthur Mendes, o seu advogado pessoal e amigo de longa data. Julian, a voz de Arthur estava arrastada. Eram mal 6 da manhã de um sábado. Pensei que estavas em Faro. Que horas são aí? Estou em casa, disse Julian, a voz assustadoramente calma. Ela sabe, Arthur. Ela sabe tudo. Quem? Ana. Arthur parecia confuso. Sabe o que sobre a Serra da Estrela? Sobre a Sofia? Ela foi embora. Levou o Pedro e Arthur. Ela mudou o nome dele. Ela o quê? O sono desapareceu da voz de Arthur. Ela não pode simplesmente mudar o nome de um menor sem o consentimento do pai. Isso é procedimento padrão. A menos que... A menos que o quê? Julian estalou, andando pelo escritório vazio. A menos que ela tivesse motivo para apresentar uma ordem judicial de emergência. Ou se provasse. Julian, assinaste alguma coisa antes de ires? Qualquer coisa? Julian esforçou-se para se lembrar. A pressa para ir para Faro. Ana tinha sido tão doce, tão prestativa. Ela tinha lhe trazido uma pilha de papéis na manhã do seu voo. Atualizações de seguro, dissera ela. Apenas coisas chatas de administração para a casa e os carros. Ele tinha as assinado enquanto bebia o seu expresso, a verificar o relógio, ansioso por chegar a Sofia. Ela deu-me papéis, sussurrou Julian. Formulários de seguro. Não os leste. A voz de Arthur subiu uma oitava. Confiei na minha esposa, Arthur, quem lê as letras miúdas nas renovações de seguro automóvel. Trata de me arranjar esses papéis agora. Mas primeiro verifica a tua liquidez. Se ela está tão à frente de nós, não está apenas a procurar um divórcio. Está a procurar uma demolição. Julian desligou e entrou na sua aplicação bancária principal. Acesso negado. Ele franziu a testa. Tentou a conta conjunta. Conta encerrada. O seu coração martelava contra as costelas. Abriu a aplicação para a sua carteira de investimentos privada, aquela que ele pensava ser impenetrável. Saldo zero. Não, ele riu, um som seco e histérico. É impossível. Ligou para a linha VIP do banco. Aqui é Julian Costa. Por que é que as minhas contas estão a mostrar zero? Um momento, Sr. Costa, disse a operadora. O silêncio estendeu-se por um minuto agonizante. Senhor, parece que os fundos foram transferidos em 27 de dezembro, em conformidade com a execução de um acordo de bens matrimoniais e uma retenção por proteção contra fraude. Proteção contra fraude? Sim, senhor. Houve um aviso na conta sobre atividade suspeita na Serra da Estrela, seguido de uma grande transferência autorizada pela titular conjunta, Sra. Ana Costa, para uma conta de garantia segura sob a supervisão da Ramos e Nogueira LDA. Julian deixou o telefone cair. Ramos, o apelido de solteira dela. O pai dela não era advogado, mas o tio dela era um tubarão chamado Roberto Ramos, que nunca tinha gostado de Julian. Ele percebeu então que não tinha chaves do carro. O seu conjunto sobressalente tinha desaparecido. Não tinha dinheiro. Os seus cartões de crédito estavam provavelmente congelados. Estava de pé numa casa gelada com um fato de grife, com nada mais do que o uísque japonês na sua pasta. Ele precisava de a encontrar. Precisava de ver o Pedro. Correu para o Mercedes.
Felizmente, o comando da chave ainda estava no bolso. Ligou o motor e saiu de marcha atrás da entrada, o cascalho a esvoaçar violentamente. Sabia para onde ela iria. Os pais dela tinham um edifício em Lisboa e uma propriedade de verão no Estoril. O Estoril era mais perto. Conduziu como um louco, o velocímetro a tocar os 180 km na A5. Enquanto conduzia, a realidade da mudança de nome roía-o. Pedro Ramos. Por que isso? Por que a pressa? Por que não apenas lutar pela custódia? Foi então que lhe ocorreu. O fundo fiduciário da família Costa. O seu pai, o falecido Abel Costa, era um homem de princípios arcaicos. O fundo, avaliado em quase 40 milhões de euros, seria pago ao primeiro herdeiro masculino no seu 3º aniversário. Pedro faria 3 anos em 2 semanas, mas a cláusula... Julian lembrou-se da voz rouca do velho, lendo o testamento. Ao descendente masculino que ostente o apelido legal de Costa. Se Pedro não fosse um Costa no seu 3º aniversário, o fundo não seria pago à criança. Dissolver-se-ia de volta para a fundação de caridade gerida pelo Conselho de Administração. Espera, se o dinheiro não fosse para Pedro, ia para a fundação. Mas se Pedro permanecesse um Costa, Julian, como curador, teria o controle sobre aqueles 40 milhões até que o rapaz tivesse 21 anos. Ele contava com esse dinheiro para cobrir as enormes dívidas que tinha lá acumulado, alavancando a empresa para os seus próprios maus investimentos. Ana sabia. Ela não mudou o nome para magoar os sentimentos de Julian. Ela mudou o nome para o levar à falência. Ela estava a queimar 40 milhões de euros da herança do seu próprio filho só para garantir que Julian não pudesse tocar nenhum cêntimo. Bruxa vingativa! Julian gritou, batendo as mãos no volante. Chegou aos portões da propriedade Ramos no Estoril 1 hora depois. Os enormes portões de ferro estavam fechados. Ele buzinou sem parar. Uma voz saiu pelo intercomunicador. Não era Ana. Era uma voz de homem, profunda e rouca. Vai para casa, Julian. Deixa-me entrar, Roberto, Julian gritou para o altifalante. Ela raptou o meu filho. Vou chamar a polícia. Chama-os, respondeu Roberto Ramos calmamente. Já falamos com o xerife. Eles têm as filmagens, Julian. Que filmagens? As filmagens da câmara da campainha da tua casa, disse Roberto. E as gravações de áudio de dentro do quarto do bebê, aquelas em que discutias a tua criatividade financeira com a tua amante em alta voz, enquanto pensavas que estavas sozinho, e as filmagens do chalé na Serra da Estrela. Sabias que o proprietário é meu cliente? Julian gelou. A Ana não está aqui, Julian, continuou Roberto, e não a vais encontrar, mas tens uma audiência em tribunal na terça-feira. Sugiro que arranjes um advogado melhor do que Arthur Mendes. Ah, e Julian. O quê? Julian engasgou. Feliz Ano Novo. O intercomunicador desligou. Julian sentou-se no silêncio do carro, a olhar para os imponentes portões. Percebeu então que aquilo não tinha sido uma ruptura súbita. Aquilo tinha sido uma emboscada. Ana estava a planear aquilo há meses, talvez anos. Ele engrenou a marcha atrás, as mãos a tremer tanto que mal conseguia guiar. Tinha de se reagrupar. Tinha de encontrar uma falha no plano dela. Mas primeiro, tinha de sobreviver à noite. Conduziu até ao hotel mais próximo, um Marriott no Porto. Caminhou até a recepção, batendo o seu AMX Platinum na mesa. 1 quarto para uma noite. Suíte, exijo. A jovem atrás do balcão passou o cartão. Ela franziu a testa. Passou-o novamente. Lamento, senhor, disse ela, levantando os olhos com um sorriso educado e compassivo. Recusado. Tenta este. Ele atirou o seu Visa. Recusado. Mastercard. Recusado, senhor. Diz que o cartão foi reportado como roubado. Julian olhou para o terminal. Não tinha dinheiro, nenhuma casa que pudesse aquecer, nenhuma família. Virou-se e saiu do lobby, a vergonha a queimar-lhe o rosto como ácido. Sentou-se no carro a verificar o indicador de combustível.
Um quarto de depósito, o suficiente para voltar à casa vazia. O seu telefone vibrou. Uma mensagem de Sofia. Olá, amor, já sinto saudades. Já contaste a bruxa má? Mal posso esperar para ser a nova senhora Costa. Zoco. Julian olhou para a mensagem. Uma gargalhada borbulhou na sua garganta, escura e perigosa. Sofia, a razão de tudo isto. Se Ana queria uma guerra, ela teria uma. Mas Julian percebeu que estava a lutar contra uma general que já tinha capturado as suas linhas de abastecimento antes do primeiro tiro ser disparado. Ele digitou uma resposta para Sofia. Faz a mala. Vem para casa. Precisamos de falar. Ele ainda não tinha acabado. Se ia afundar, ia certificar-se de que arrastava todos os outros com ele. Mas ele não tinha ideia de que a mudança de nome era apenas o primeiro dominó. Ana tinha deixado outra surpresa para ele, uma que ele não descobriria até tentar entrar no seu escritório na Costa Logística na segunda-feira de manhã. Às vezes, quando não conseguia dormir à noite, e isso era quase sempre agora, pensava no meu pai, Abel. Na forma como ele costumava dizer, não confies em ninguém que soe demasiado bom. Ele referia-se aos comerciantes do mercado, aqueles que prometiam mundos e fundos por um punhado de cêntimos. Mas agora, eu percebia as suas palavras de uma maneira diferente. O luxo, as promessas, o brilho da Sofia, tudo aquilo soava demasiado bom, demasiado perfeito. E a perfeição, descobrida da pior maneira, simplesmente não existe. Nenhuma promessa, nenhum sorriso, nenhum chalé idílico pode cobrir a fria realidade de quem realmente se é. E eu, Julian, estava a descobrir quem realmente era. Para entender como a vida de Julian Costa tinha sido desmantelada com a precisão de uma demolição controlada, era preciso recuar 3 meses no tempo. Não tinha começado com um detetive particular. Não tinha começado com uma mancha de batom numa gola. Começou com um iPhone 12 rachado. Era uma terça-feira à noite em outubro. Julian tinha feito o upgrade para o modelo mais recente e atirado o seu velho telemóvel, já limpo, para a bancada da cozinha. Deixa o Pedro jogar com ele, dissera ele desdenhosamente, apressando-se a sair para um jantar com um cliente que era, na verdade, um encontro com Sofia num restaurante de sushi no centro. A Ana apanhou o telemóvel. Ela limpou o ecrã com a manga. Julian era meticuloso com a sua aparência, mas preguiçoso com a sua higiene digital. Ele tinha apagado as fotos. Sim, ele tinha terminado a sessão do seu e-mail, mas não tinha desativado a sincronização do iCloud Keychain antes de o entregar. Quando Ana conectou o telemóvel ao Wi-Fi da casa para descarregar uma aplicação de colorir para o Pedro, o telemóvel fez um ping. Começou a preencher-se não com aplicações, mas com palavras PES, e depois a da aplicação de notas atualizou-se. Ana não era uma curiosa por natureza. Era uma mulher que se orgulhava da confiança. Mas a curiosidade é um instinto humano, e havia uma nota no topo da lista, simplesmente intitulada Serra da Estrela. Ela abriu-a. Não era uma lista de embalagem, era um itinerário de mentiras. 25 de dezembro, 30 de dezembro, o chalé em Vale do Glaciar. Hóspede, Sofia M. História de capa, fusão em Faro com sistemas CAL, orçamento, 45K, usar a conta offshore. Ana olhou para o ecrã. A sala não rodou, ela não chorou. Uma estranha clareza gelada instalou-se nela. Um fenômeno conhecido pelos psicólogos como dissociação emocional. Ela estava a observar a sua vida do tecto. Viu uma mulher a segurar um telefone e percebeu que o seu casamento era uma fraude e que o seu marido não era apenas um traidor, mas um clichê. Ela não o confrontou quando ele chegou à casa naquela noite, com cheiro a saquê e perfume caro. Beijou-lhe a bochecha. Perguntou sobre o cliente. Desempenhou o papel de esposa dedicada. Na manhã seguinte, enquanto Julian estava no trabalho, Ana conduziu até ao Estoril. Ela não foi para a casa dos pais. Foi diretamente aos escritórios de advocacia de Ramos e Nogueira.
O tio dela, Roberto Ramos, era um homem que desmembrava legalmente corporações por desporto. Ele sentou-se atrás da sua secretária de Carvalho, ouviu a história de Ana e olhou para os screenshots que ela tinha impresso. O divórcio é complicado, Ana, disse Roberto, enquanto preparava um chá Earl Grey. Ele tem bons advogados. Vai esconder bens. Vai lutar por custódia partilhada apenas para evitar pagar a pensão completa. E vai ganhar custódia parcial porque os tribunais já não se importam tanto com o adultério como antigamente. Eu não quero pensão de alimentos, disse Ana, a voz dura, e não quero que ele tenha custódia. Ele ignora o Pedro. Ele olha para o nosso filho como se fosse um acessório que não combina com a roupa dele. Eu quero-o fora, Roberto. Completamente. Roberto sorveu o chá. Então não vamos pedir o divórcio. Ainda não. Vamos atacar o que ele realmente ama. O dinheiro dele. O legado dele, corrigiu Roberto. Ele levantou-se e puxou um pesado arquivo encadernado em couro da sua estante. O teu sogro, Abel, era um homem brilhante, mas paranoico. Ajudei a redigir o fundo fiduciário da família Costa há 20 anos. Existe uma cláusula. Parágrafo 4, seção B. Roberto abriu o arquivo e apontou para o denso texto legal. O valor principal de 40 milhões de euros será mantido em custódia até que o primeiro herdeiro masculino da linhagem direta Costa atinja a idade de 3 anos. Esses fundos serão liberados para o controlo do curador Julian Costa para benefício do herdeiro, desde que o herdeiro mantenha o apelido legal de Costa. Caso o nome do herdeiro seja alterado, mudado ou de alguma forma removido da linhagem Costa antes da idade de distribuição, o fundo será dissolvido e os bens transferidos imediatamente para a Fundação de Caridade Costa, sob a governança do Conselho de Administração. Ana leu-o 2 vezes. Se o Pedro não for um Costa, Julian não obtém o controle dos 40 milhões. Correto. Julian tem estado a pedir dinheiro emprestado contra a sua futura expectativa deste dinheiro, explicou Roberto. Ouvi rumores por aí. Ele endividou-se até o limite. Ele precisa daquele pagamento do fundo fiduciário no 3º aniversário do Pedro para cobrir as suas dívidas. Se esse dinheiro desaparecer, ele está arruinado, terminou Ana. Mas mudar o nome de uma criança sem o consentimento do pai é quase impossível, advertiu Roberto, a menos que tenhamos o consentimento dele. Ana sorriu, um fantasma de sorriso que não lhe chegou aos olhos. Ele está ocupado, Roberto. Ele está tão ocupado a planear a sua viagem à Serra da Estrela. Ele assina o que eu lhe ponho à frente. E assim a armadilha foi montada. Na manhã da sua partida para Faro, Ana apresentou a pilha de papéis. Enterrado entre a renovação do seguro automóvel e o contrato do jardineiro, estava um documento intitulado Concessão de Autoridade Exclusiva e Renúncia à Petição. Estava cheio de jargão denso, mas essencialmente dava a Ana uma procuração para fazer quaisquer e todas as alterações legais relativas ao estado dos dependentes na sua ausência e renunciava explicitamente ao seu direito de contestar mudanças de nome em caso de viagem superior a 5.000 milhas. Julian, arrogante e apressado, tinha assinado. Ele tinha assinado a sua própria ordem de execução com uma caneta Montblanc, verificou o relógio e beijou-a de despedida. Enquanto ele estava no ar a voar para se encontrar com a sua amante, Ana estava num tribunal. O juiz, vendo a renúncia assinada e o juramento autenticado da viagem de Julian, concedeu a mudança de nome imediatamente. Pedro Ramos. Estava feito. Ela fez as malas da casa em 6 horas. Ela não só partiu. Ela apagou a vida que tinham construído. Ela queria que ele voltasse para casa, para um vazio. Ela queria que ele se sentisse exatamente tão vazio quanto ela se sentira, lendo aquela nota no seu telemóvel antigo. Momento. Tenho que fazer uma pausa aqui. Toda esta situação, a Ana, o plano, a forma como tudo se desenrolou,
Era tão fria e calculista que ainda hoje me deixa com arrepios. Quero dizer, quem pensaria num golpe tão meticuloso, com advogados, contratos antigos e uma discrição tão absoluta? Em circunstâncias normais na vida que eu conhecia, estas coisas eram barulhentas, cheias de discussões e acusações. A Ana, a minha Ana, não. Ela agiu com uma quietude que era assustadora. Parecia algo saído de um filme, sabe? O homem traidor, a mulher vingativa. Mas a realidade é sempre mais suja e mais silenciosa. Ninguém grita no mundo real quando está a planear a sua vingança. Eles agem. E ela agiu com uma eficiência que me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre ela. Ou sobre qualquer pessoa, para ser honesto. Enfim, de volta à história, que ainda não acabou. Segunda-feira de manhã, 8 horas. Julian acordou no quarto principal da sua casa gelada. Tinha dormido com o fato, encolhido debaixo das capas de pó que arrancara dos móveis, a sua respiração a embaciar no ar. Estava de ressaca, com fome, e alimentado por uma raiva que parecia gasolina nas suas veias. Passara o domingo a tentar contactar amigos, a pedir dinheiro emprestado, a tentar encontrar um advogado que lhe atendesse a chamada. Ninguém atendeu. O silêncio do seu círculo social era ensurdecedor. Parecia que Roberto Ramos tinha feito algumas chamadas próprias, mas Julian tinha um plano. Ele ainda era o CEO da Costa Logística. Ele ainda era o chefe. Iria para o escritório, ordenaria ao CFO que lhe passasse um cheque das reservas da empresa, contrataria um tubarão de Lisboa e processaria a Ana até que ela implorasse por misericórdia. Fez a barba com água fria, vestiu uma camisa nova do saco da lavandaria que deixara no carro e conduziu o Mercedes até a sede da Costa Logística no centro do porto. A torre de vidro brilhava ao sol de inverno. Era o seu reino. Ou assim pensava ele. Entrou no lobby, os seus saltos a bater autoritariamente no mármore. Acenou com a cabeça ao segurança um homem chamado Nuno, que trabalhava lá há 10 anos. Bom dia, Nuno, disse Julian, apressando-se para as catracas. Nuno não sorriu. Olhou para a sua consola. Senhor Costa, por favor, pare. Julian parou, segurando o seu cartão de acesso no sensor. A luz piscou a vermelho. Acesso negado. Problema no sistema, murmurou Julian, tocando novamente. Vermelho. Não é um problema, senhor, disse Nuno, saindo de trás da mesa. Ele era um homem grande e, pela primeira vez, Julian reparou na arma de choque no seu cinto. Fui instruído a recolher o seu crachá. Desculpe? Julian riu, uma risada aguda e incrédula. Eu sou o dono deste edifício, Nuno. Eu sou o CEO. Abra o portão. Não posso fazer isso, senhor. As pessoas começavam a olhar. Os funcionários chegavam em bando, sussurrando por detrás das mãos. Julian sentiu o calor a subir pelo seu pescoço. Ligue para Miguel Silva, Julian instalou. Miguel era o presidente do conselho. Diga-lhe que estou a subir. O senhor Silva está à sua espera, disse Nuno. Mas tem de assinar como visitante e eu tenho de o acompanhar. A humilhação foi física. Pareceu uma bofetada. Julian Costa a assinar na sua própria empresa com um crachá de papel autocolante que dizia visitante. Nuno acompanhou-o até o elevador e carregou no botão do último andar. Viajaram em silêncio. Quando as portas se abriram, Julian passou a recepcionista a correr, dirigindo-se diretamente para o seu escritório de canto. Julian. A voz veio da sala de reuniões. Miguel Silva estava na entrada. Era um homem mais velho, de cabelos grisalhos e olhos como sílex. Atrás dele estava todo o conselho de administração. Eles não deveriam reunir-se antes do próximo mês. Aqui dentro, disse Miguel. Não era um convite, era uma ordem. Julian entrou na sala de reuniões. Viu o seu lugar na cabeceira da mesa. Estava vazio. Mas Miguel gesticulou para uma pequena cadeira na extremidade oposta. O lugar normalmente reservado para os associados juniores que apresentavam relatórios.
O que é isto, Miguel? Julian exigiu, agarrando as costas da cadeira. Por que o meu crachá está desativado? Por que as minhas contas estão congeladas? Senta-te, Julian. Não me vou sentar. A minha esposa enlouqueceu, raptou o meu filho e está a tentar usá-lo contra mim. Preciso de uma transferência de 50 mil euros imediatamente para lidar com essa situação legal. E eu espero... Miguel deslizou uma pasta pela longa mesa de mogno. Parou a poucos centímetros da mão de Julian. Recebemos uma notificação do escritório Ramos e Nogueira no sábado, disse Miguel calmamente, relativa à dissolução do fundo fiduciário da família Costa. Julian ficou pálido. Isso é um assunto pessoal. Não tem nada a ver com a empresa. Tem tudo a ver com a empresa. Miguel retorquiu, a sua voz a subir. Tu penhoraste o teu capital pessoal e a Costa Logística como garantia para aqueles empréstimos de alto risco que fizeste no ano passado. Os empréstimos que juraste que pagarias com o dinheiro do fundo fiduciário. A sala ficou em silêncio mortal. Os outros membros do conselho olhavam para Julian com uma mistura de nojo e pena. O banco ligou-nos esta manhã, continuou Miguel. Uma vez que o fundo está a dissolver-se e o dinheiro vai para a fundação de caridade, a tua garantia é inútil. O banco exigiu os empréstimos. Estás insolvente, Julian. Eu consigo arranjar isto, Julian gaguejou. Vou fazer com que o nome seja alterado de volta. É um erro administrativo. Ana falsificou a minha assinatura. Falsificou? Miguel pressionou um botão no telefone da conferência. Toca a gravação. Uma voz preencheu a sala. Era nítida, clara e inegavelmente de Julian. Sim, põe os papéis na secretária, Ana. Não me importa o que são. Deixa-me só assiná-los para eu sair daqui. Tenho um avião para apanhar. Era do sistema de segurança da casa. Tu abdicaste do nome do teu filho porque estavas com pressa para te encontrares com a tua amante, disse Miguel, a sua voz a escorrer desprezo. E isso leva-nos à cláusula de moralidade no teu contrato de CEO. Julian sentiu o chão a inclinar-se. Cláusula de moralidade? Isso é arcaico. Ninguém aplica isso. Nós aplicamos, disse Miguel. Quando o comportamento do CEO traz escândalo público e instabilidade financeira à empresa. Somos uma empresa de logística familiar, Julian. A nossa marca é confiança e tu... Ele olhou para Julian como se ele fosse algo em que tivesse pisado. Tu és um passivo. Não me podes despedir. Eu tenho ações. As tuas ações estão a ser apreendidas pelo banco para pagar as tuas dívidas, disse Miguel. Votamos há 1 hora. Estás demitido por justa causa, com efeito imediato. Julian ficou ali parado, a boca a abrir e fechar. Perder a esposa, o filho, o dinheiro e agora o seu título. A única coisa que lhe restava era o orgulho. E então as portas do elevador no lobby tocaram. A recepcionista parecia desconfortável ao entrar. Senhor Silva, desculpe interromper. Há uma jovem aqui para ver o Sr. Costa. Ela está a gritar. Julian fechou os olhos. Não, por favor, não. Sofia irrompeu na sala de reuniões. Vestia um casaco branco de pele sintética e carregava uma mala de fim de semana Louis Vuitton. Parecia frenética. Julian, gritou, ignorando a sala cheia de fatos. O meu cartão de crédito foi recusado no hotel. Expulsaram-me e tu disseste para vir para casa. Mas os portões estão trancados. O que está a acontecer? Correu para ele, agarrando-lhe o braço. Quem são estes velhos? Manda-os embora para podermos conversar. O silêncio na sala era absoluto. Miguel Silva olhou da amante de 24 anos para o CEO desgraçado. Acho que terminamos aqui, disse Miguel baixinho. Nuno, por favor, acompanha o Sr. Costa e a sua convidada para fora das instalações. Nuno avançou, a mão no cinto. Julian olhou para Sofia. Ela parecia bonita e cara, tudo o que ele pensava que queria. Agora parecia uma âncora a arrastá-lo para o fundo do oceano. Sai de cima de mim, Julian sussurrou, afastando a mão dela do seu braço.
O quê? Sofia recuou. Eu disse para saíres de cima de mim. Julian rugiu, o som a ecoar pelas paredes de vidro. Senhor Costa, Nuno advertiu, interpondo-se entre eles. Não torne isto mais difícil do que precisa de ser. Julian olhou em redor da sala de reuniões pela última vez. Viu o logótipo da empresa na parede, o Carvalho Costa. Era o seu nome, a árvore da sua família, e acabava de ser derrubado. Virou-se e saiu, Sofia atrás dele, a soluçar, com perguntas confusas. Passou pelos funcionários que costumava aterrorizar, pela recepcionista que nunca se dignava a cumprimentar. Saiu pelas portas da frente e para a calçada. O vento chicoteava-lhe o casaco. Verificou os bolsos à procura das chaves do carro. E então lembrou-se do carro da empresa. O Mercedes S-Class era alugado em nome da empresa. Nuno estava parado na berma. Vou precisar das chaves do veículo, senhor. Julian olhou para ele. Está a levar o carro. Propriedade da empresa, disse Nuno, estendendo a mão. Julian deixou as chaves cair na palma da mão de Nuno. Ele ficou na calçada no centro do porto. Sem carro, sem emprego, sem dinheiro, sem casa. Sofia estava ao seu lado, a tremer na sua saia curta. Julian, ela choramingou, como vamos para o aeroporto? Vamos voltar para a Serra da Estrela, certo? Julian olhou para ela, olhou para a rua, começou a rir. Era um som quebrado, maníaco. Não vamos a lado nenhum, Sofia, disse ele. Vamos a pé. A pé para onde? Para o fundo, disse ele. Mas Julian Costa ainda não tinha chegado ao fundo. Ana ainda não tinha terminado. Ela tinha mais uma surpresa à sua espera. Algo que transformaria a sua ruína financeira num pesadelo criminal. Porque enquanto Julian estava focado no fundo fiduciário, tinha se esquecido da contabilidade criativa que fizera nas declarações de impostos conjuntas, declarações que Ana acabara de entregar às finanças como parte do seu pedido de alívio para cônjuge inocente. Janeiro em Portugal é implacável, mas não era nada comparado com o frio dentro do estúdio que Julian Costa estava atualmente a alugar em Almada. Tinham passado 3 semanas desde a implosão na Costa Logística. A queda da graça tinha sido íngreme e irregular. Julian, um homem habituado a lençóis de 1000 fios e pisos aquecidos, estava agora a dormir num sofá-cama que cheirava a cigarros velhos e arrependimento. Sofia andava de um lado para o outro no pequeno quarto, os seus saltos a tilintar no chão laminado barato. A aventura da queda tinha passado assim que ela percebeu que Julian não lhe podia comprar um voo de substituição para a Serra da Estrela. Precisamos de compras, Julian, ela estalou, olhando para o mini frigorífico vazio. E não das coisas baratas. Não consigo comer este lixo processado. A minha pele está a arrebentar. Julian sentou-se à mesa da cozinha bamba, com a cabeça entre as mãos. Estava rodeado por pilhas de papel, avisos de penhora, processos de cartão de crédito e cartas de cobrança. Temos 40 euros, Sofia, murmurou Julian. Até que eu consiga liquidar o barco é tudo. Tu disseste que o barco foi apreendido. Ela protestou, a voz estridente. Eu disse que o iate foi apreendido, o barco de pesca na marina. Eu ainda posso ter o título desse. Se eu conseguir chegar lá sem os oficiais de justiça me verem. O seu telefone tocou. Era o telemóvel descartável que comprara numa loja de conveniência. Apenas uma pessoa tinha aquele número. Manuel Soares, o seu contabilista pessoal. Julian atendeu. Manuel, diz-me boas notícias. Diz-me que encontraste uma lacuna para o fundo. Julian, cala-te e ouve-me. A voz de Manuel estava a tremer. Ele soava como um homem a quem tinham apontado uma arma à cabeça. Onde estás? Estou a esconder-me. Por quê? As finanças estão no meu escritório, Julian. Agora mesmo tem agentes a revistar a sala de arquivos. Julian sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. O quê? Por quê?
É só uma auditoria, Manuel. Trata disso. Não é só uma auditoria, sibilou Manuel. É uma rusga da Divisão de Investigação Criminal. Eles têm tudo. Os registros das Caimão, as empresas fantasma para as taxas de consultoria, as viagens de negócios que eram, na verdade, férias. Tem tudo. Como? Julian sussurrou. Essa informação estava no disco encriptado no meu cofre. Ana levou o disco, mas ela não tem a palavra passe. É encriptação de nível militar. Ela não precisava do disco, Julian, disse Manuel, a sua voz a quebrar. Ela apresentou o formulário 857. Formulário o quê? Pedido de alívio para cônjuge inocente. É uma provisão no Código Tributário. Se um cônjuge suspeita que o seu parceiro está a cometer fraude fiscal numa declaração conjunta, pode pedir alívio para evitar a acusação. Mas para obtê-lo, tem de fornecer provas substanciais da má conduta do outro cônjuge. Julian caiu na cadeira. Ela deu-lhes tudo. Ela manteve um diário, Julian, continuou Manuel. Durante 3 anos, cada vez que chegavas a casa com dinheiro, cada vez que te gabavas de uma dedução, ela combinava os teus registros de voo com as publicações de Instagram da tua amante e apresentava-os como prova de que as despesas não estavam relacionadas com negócios. Ela entregou-te aos federais de bandeja para se salvar. Manuel, tens de arranjar isto. Arruma isto. Estou a tentar não ir eu próprio para a prisão. Estou a fazer um acordo, Julian. Vou entregar-lhes a ti. Não me ligues mais. A linha ficou muda. Julian olhou para a parede. Prisão federal. Não apenas falência. Prisão. Quem era? Perguntou Sofia, levantando os olhos do telefone. Vem dinheiro. Julian olhou para ela. Olhou para a mulher que lhe custara o casamento, o filho e agora a liberdade. Sentiu uma súbita e violenta onda de ódio. Não, Julian disse baixinho. As finanças estão a chegar. Sofia gelou. As finanças? Tipo impostos? Tipo prisão? Sofia, disse Julian, eles sabem das viagens. Eles sabem que usei fundos da empresa para pagar o teu apartamento na cidade. Eles sabem das joias. Os olhos de Sofia arregalaram-se. Ela levantou-se lentamente. Espera, se usaste dinheiro roubado para me comprar coisas, eles vão levar de volta? Vão levar tudo, Julian riu sombriamente. E provavelmente vão entrevistar-te. Tu és uma beneficiária de fundos ilícitos. Sofia não gritou. Não chorou. Entrou em modo de sobrevivência muito parecido com o que Julian tinha feito semanas antes. Caminhou até ao armário e pegou na sua mala. Para onde vais? Perguntou Julian. Vou embora, disse ela, atirando as suas roupas para a mala. Não posso estar envolvida nisto. O meu pai é juiz, Julian. Não posso ter agentes federais a bater à minha porta. Vais me deixar? Julian levantou-se derrubando a cadeira. Agora não tenho nada. Exatamente, disse Sofia fechando a mala. Virou-se para ele, o rosto frio e imaculado. Não tens nada. E francamente, Julian, não és muito divertido quando és pobre. Ela caminhou até a porta. Sofia! Ele gritou. Eu fiz isto por ti. Eu arruinei a minha vida por ti. Ela parou com a mão na porta. Olhou para ele com genuína confusão. Tu não fizeste isto por mim, Julian. Tu fizeste-o porque és um narcisista que pensou que podia ter tudo. Não ponhas isto em mim. Eu era apenas o tudo. A porta bateu. Julian estava sozinho no silêncio do apartamento. Caminhou até a janela e viu-a entrar num Uber. Tinha chegado ao fundo do poço, ou assim pensava ele. Mas ao olhar para o seu reflexo na janela suja, sem fazer a barba, a usar uma camisa amarrotada, os olhos selvagens de pânico, percebeu que tinha uma última carta para jogar. Ana. Ele não a amava. Percebeu isso agora. Mas ela era a arquiteta da sua dor. Ela era quem puxava os cordelinhos. Se ele pudesse vê-la, se ele pudesse apenas ficar à frente dela, ele podia quebrá-la.
Podia fazê-la sentir a culpa. Podia usar o Pedro. Precisava de chegar ao Estoril. Precisava de estragar a festa. A propriedade Ramos no Estoril brilhava como uma lanterna contra o escuro Oceano Atlântico. Era a noite da gala anual do solstício de inverno, um evento de caridade que os Ramos acolhiam há décadas. Em anos anteriores, Julian tinha sido o convidado de honra. Ele entraria a passos largos, a usar um smoking de 5.000 euros, apertando mãos, fazendo piadas, desempenhando o papel do magnata benevolente. Hoje à noite ele observava dos arbustos perto da entrada de serviço. Ele tinha pedido boleia até o Estoril. Levou-lhe 6 horas. Estava a usar o seu smoking, mas era o mesmo que usara no dia em que foi despedido. Estava manchado, amarrotado e cheirava a suor. Tentara limpá-lo na casa de banho de uma bomba de gasolina, mas parecia menos um CEO e mais um vagabundo disfarçado. A segurança era apertada. Guardas privados patrulhavam o perímetro, mas Julian conhecia a propriedade. Ele sabia da entrada de entregas nos fundos, perto das tendas de catering. Esperou até que uma carrinha de uma empresa de floristas passasse pelos portões. Quando o portão se abriu, Julian correu pelas sombras, agachando-se atrás de uma fila de sebes bem aparadas. Conseguiu chegar às portas do terraço. Lá dentro, o salão de baile estava vivo com música e risadas. Candelabros de cristal lançavam uma luz dourada e quente sobre a multidão. Ele viu rostos familiares, rivais de negócios, velhos amigos, pessoas que tinham deixado de lhe atender às chamadas. E então ele viu-a, Ana. Ela estava perto da orquestra, segurando uma taça de champanhe. Parecia deslumbrante. Usava um vestido de veludo azul meia-noite que abraçava a sua figura, o cabelo preso num elegante coque brilhante. Não parecia uma esposa em luto. Parecia uma rainha que acabara de vencer uma guerra. E ela não estava sozinha. Ela estava a rir de algo que um homem estava lá a dizer. O homem era David Nogueira, um sócio do escritório de advocacia do tio dela. Um homem que Julian sempre considerara um maçador. A raiva, quente e cegante, apoderou-se dos sentidos de Julian. Ele já não se importava com o plano. Não se importava com a alavancagem. Ele só queria despedaçar aquela imagem de perfeição. Empurrou as portas do terraço e entrou no salão de baile. O vento frio do oceano seguiu-o, fazendo as velas cintilarem. Algumas pessoas viraram-se para olhar. Depois mais algumas. O burburinho cessou, substituído por um murmúrio desconfortável de sussurros. Julian, murmurou alguém. Julian ignorou-os. Caminhou diretamente para Ana, os seus passos pesados no chão de parquete. Parecia desequilibrado. A gravata torta, os olhos injetados de sangue, o rosto magro. Ana virou-se, o sorriso esmoreceu, mas ela não tremeu. Pousou a sua taça de champanhe no tabuleiro de um empregado de mesa que passava, com mãos firmes. Olá, Julian, disse ela. A sua voz estava calma, amplificada pelo silêncio súbito da sala. A orquestra parou de tocar. Estás feliz? Julian ofegou, parando a 1,5 metros dela. Apontou um dedo trêmulo para ela. Tu roubaste o meu filho. Roubaste o meu dinheiro. Entregaste-me aos federais. E estás aqui a beber champanhe. Eu não roubei nada, disse Ana, a sua voz clara para a audiência cativada. Eu protegi o nosso filho de um homem que vê as pessoas como bens. Eu sou o pai dele, Julian gritou. A fina camada de civilidade rachou. Ele é um Costa. Tu não tinhas o direito de mudar o nome dele. Ele é um Ramos agora, Ana respondeu friamente. Porque o nome Costa está prestes a tornar-se sinônimo de acusação federal. Eu dei-lhe um futuro, Julian. Tu só ias dar-lhe dívidas. Eu quero vê-lo. Julian avançou sobre ela. David Nogueira deu um passo em frente, colocando-se entre Julian e Ana. Mas Ana pôs uma mão no braço de David para o parar. Ela não estava com medo. Tu queres vê-lo? Perguntou Ana. Como o viste no Natal? Espera. Estavas na Serra da Estrela.
Como o viste no aniversário dele no ano passado? Não, estavas numa teleconferência no campo de golfe. Não sentes falta do Pedro, Julian? Sentes falta do fundo fiduciário ligado a ele? A multidão ofegou. Foi uma evisceração pública. Eu amava-te. Julian mentiu, a voz a falhar. Ele caiu de joelhos. Era uma encenação. Um último esforço desesperado para conquistar a multidão. Ana, por favor, cometi um erro, mas não me destruas. Podemos consertar isto. Ana olhou para ele. Não havia piedade nos seus olhos, apenas uma profunda exaustão. Sabes, disse ela suavemente, inclinando-se para que só ele e as 50 pessoas mais próximas pudessem ouvir. Eu perdoei o caso, Julian. Quando vi as mensagens em outubro, estava pronta para ir à terapia de casal. Estava pronta para tentar. Julian levantou os olhos, a esperança a surgir-lhe nos olhos. Então por quê? Por causa do que disseste à tua amante sobre o Pedro, disse Ana. Julian gelou. Ouvi o áudio do quarto do bebê, continuou Ana. A câmara gravou o som. Julian, estavas a mudar-lhe a fralda antes de partires. Estavas ao telefone com ela. Lembras-te do que disseste? Julian abanou a cabeça, aterrorizado. Tu disseste, mal posso esperar para me livrar deste miúdo. Ele é um fardo tão grande. Assim que o fundo pagar, vou mandá-lo para um colégio interno para podermos viajar. O silêncio na sala era absoluto. Era pesado, sufocante. Ele tinha 2 anos, sussurrou Ana, as lágrimas finalmente a cintilar-lhe nos olhos, não de tristeza, mas de fúria. Ele estava a segurar o teu dedo, a olhar para ti com puro amor. E tu estavas a planear enviá-lo para longe como carga, para poderes festejar com uma rapariga de 20 anos. Esse foi o momento em que morreste para mim, Julian. O dinheiro, o nome, a casa, isso foi apenas a papelada. O casamento terminou naquele quarto de bebê. Julian ajoelhou-se ali, atordoado. Ele lembrava-se de ter dito isso. Tinha ficado frustrado. O bebê estava a chorar. Sofia estava à espera. Ele tinha apenas dito aquilo. Não queria dizer aquilo. Ou queria. Sereias uivavam à distância, a aproximar-se. Acho que deves ir, disse Ana, afastando-se. Ana! Segurança! A voz de Roberto Ramos ecoou do canto da sala. 2 homens grandes agarraram Julian pelos braços. Ele não resistiu. A energia abandonara-o. A verdade das palavras de Ana tinha cortado os cordelinhos que o sustentavam. Não era a traição. Era a crueldade. Enquanto o arrastavam para a saída, ele olhou para trás. A multidão já se tinha virado. A orquestra começou a tocar uma valsa. Ana pegou na sua taça de champanhe, de costas para ele. Ela não o viu partir. Lá fora, as luzes azuis e intermitentes dos carros da polícia do Estoril iluminavam a entrada. Mas havia outro carro à espera atrás deles. Uma sedã preta com matrículas governamentais. 2 homens de blusão saíram. As letras nos seus casacos eram amarelas e inconfundíveis. IRS-CID. Os policiais entregaram Julian aos agentes federais. Enquanto o algemavam, lendo-lhe os seus direitos relativos à evasão fiscal e fraude eletrônica, Julian olhou para a mansão pela última vez. Viu uma silhueta na janela do 2º andar. Uma pequena sombra, uma criança pequena, talvez a olhar para as luzes. Pedro, Julian sussurrou. Mas o rapaz na janela já não era Pedro Costa. Ele era Pedro Ramos e estava seguro. Julian foi empurrado para a parte de trás do carro federal. A porta bateu, selando-o na escuridão. 3 anos depois, a Instituição Correcional Federal em Caxias, Portugal, estava muito longe dos chalés da Serra da Estrela ou das salas de reuniões do Porto. Era um mundo de cimento cinzento, luzes fluorescentes e rotina imposta. O recluso 49210F2 sentou-se na beira da sua cama. Julian Costa tinha envelhecido uma década em 3 anos.
O seu cabelo, antes espesso e penteado com pomada italiana, estava a ficar ralo e grisalho. A sua pele, antes bronzeada por viagens de esqui e golfe, estava pálida e marcada por profundos sulcos de stress. Ele já não era o lobo de Wall Street. Aqui era apenas Costa, o tipo que trabalhava na biblioteca a ordenar paperbacks, por 12 cêntimos a hora. A ironia não lhe escapou. Ele costumava movimentar milhões de euros com um toque de tecla. Agora, só lhe confiavam a tarefa de mover romances de Danielle Steele de um carrinho para uma prateleira. Ouviu o pesado tilintar do portão do bloco de celas a abrir. Era a chamada para o correio masculino. Costa! O guarda latiu, atirando um único envelope para a sua cama. Julian pegou nele com mãos trêmulas. Era de Arthur Mendes, o único advogado que ainda lhe aceitava as chamadas, principalmente por curiosidade mórbida. Julian abriu, lá dentro, um recorte do Wall Street Journal. A manchete atingiu-o como um golpe físico. Fundação Ramos anuncia subsídio de 40 milhões de euros para mães solteiras e programas de literacia financeira. Havia uma foto. Era a Ana. Parecia radiante. Estava de pé num pódio a cortar uma fita. Ao lado dela, um rapaz de 5 anos com olhos brilhantes e um sorriso traquina. Pedro. Julian leu o artigo, os seus olhos devorando as palavras que selavam o seu destino. O subsídio é financiado pelo Fundo Fiduciário da família Costa dissolvido, que reverteu para a Fundação de Caridade há 3 anos. Estamos a transformar um legado de ganância num legado de esperança, disse a presidente Ana Ramos. Queremos garantir que nenhuma mulher fique presa num casamento devido à dependência financeira. Julian largou o papel. Ela tinha vencido. Ela não só lhe tinha tirado o dinheiro, ela estava a usar o dinheiro da sua família. O dinheiro que o seu pai tinha acumulado. O dinheiro que Julian venerara, para ajudar mulheres a escapar a homens como ele. Ele olhou novamente para a foto de Pedro. O rapaz usava um blazer que parecia exatamente com um que Julian costumava usar, mas havia uma suavidade no seu rosto, uma alegria que Julian nunca tinha cultivado. Debaixo da foto, a legenda dizia: Ana Ramos com o seu filho Pedro e o seu noivo, Dr. Daniel Nogueira. O homem da festa, o advogado aborrecido. Ele ia criar o filho de Julian. Ele ia ensinar Pedro a fazer a barba, a conduzir, a ser um homem, e ia ensiná-lo a ser exatamente o oposto de Julian Costa. Julian amassou o jornal na sua mão. Ele queria gritar, mas já não tinha voz. A raiva tinha se esgotado há muito tempo, deixando apenas um frio oco e doloroso. Deitou-se na cama dura e olhou para o teto. Pensou na mensagem de texto que tinha enviado naquela noite de dezembro. Ela está a dormir. Aguenta só mais um pouco. Ela não tinha estado a dormir. Ela tinha estado acordada. E por causa disso, Julian estaria a dormir para o mundo pelos próximos 7 anos da sua sentença. Mas a reviravolta final da faca não foi o dinheiro, nem a prisão, nem sequer a nova noiva. Foi o livro que estava na mesa do seu colega de cela. O seu colega de cela, um homem rústico chamado Zé, estava a ler um livro de capa brilhante. Ei, Costa! Zé riu, levantando o livro. A tua miúda até que escreve bem. Julian olhou para a capa. O caso Serra da Estrela, sobrevivendo a um narcisista e encontrando-me. Por Sofia Martins. Era um best-seller do New York Times. Sofia tinha escrito um livro revelação. Ela tinha se pintado como a vítima ingênua e Julian como o monstro manipulador. Ela estava em talk shows. Tinha um podcast. Estava a fazer milhões, a contar ao mundo como Julian Costa era terrível. Julian fechou os olhos. Ana tinha a dignidade. Sofia tinha a fama. Pedro tinha um pai que o amava. E Julian tinha um turno na biblioteca em 10 minutos. Ele levantou-se, alisou o seu macacão bege e caminhou em direção à porta. O homem mais inteligente da sala tinha finalmente aprendido a sua lição. Mas ele tinha aprendido-a numa sala que não podia deixar.
E hoje, não faço a mínima ideia. Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Uma limpeza brutal, mas necessária. Outras vezes, penso que cometi um erro atrás do outro, erros que me custaram tudo, e que talvez merecesse tudo isto, mas não sei se alguém merece este tipo de solidão. Provavelmente ambas as coisas são verdadeiras. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é a minha vida agora. E essa, pelo menos, ninguém me pode tirar.